Irmãos, a nossa igreja tem um pouquinho mais de 12 anos, e eu acho que é a segunda ou terceira vez que nós estamos falando nesse assunto. E a gente fala nesse assunto, irmãos, assim, quase que pedindo perdão. Um assunto tão importante, mas que tem sido uma ferramenta utilizada no Evangelho de uma maneira geral no Brasil para explorar pessoas, explorar os mais simples, explorar os gananciosos e enriquecer algumas pessoas. Mas as Escrituras, elas tratam desse assunto e nós queremos falar um pouquinho a esse respeito. E também, nós temos muitos jovens aqui na igreja, né? Nem sempre eles estarão conosco, e a gente não sabe o que vai acontecer na nossa igreja daqui uma geração, porque basta uma geração para a igreja se desviar. Nós vemos isso na história, nós vemos isso na própria Escritura. Nós falamos recentemente de que a geração após Josué, eles já tinham se desviado das Escrituras. Então, é importante que cada um de nós tenhamos esses princípios, para que onde quer que nós nos encontremos, a gente possa estar fixado nas Escrituras. Os irmãos sabem que tem alguns tipos, né, de pregação. Aqui, geralmente, nós fazemos a pregação expositiva ou a pregação textual, em que nós pegamos um texto e ali nós lemos o texto, nós explicamos o texto e nós aplicamos o texto. Geralmente é isso. Mas existe também a pregação temática, que raramente a gente faz aqui na igreja. Quando a gente pega um tema e a gente vai em todas as Escrituras para ver o que a Escritura ensina a respeito daquele tema. A gente não utiliza muito essa pregação temática, porque é na pregação temática em que as pessoas são enganadas. A pessoa, ele pega qualquer tema que ele queira falar com a igreja, e ele vai buscar aqueles textos que lhe convém, usa aqueles textos fora de contexto, e engana as pessoas. E todo mundo pensa que ele está falando das Escrituras, que ele está sendo fiel das Escrituras. Mas nesta manhã, por causa desse assunto, nós vamos fazer então essa pregação temática, e que Deus tenha misericórdia de nós. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero eu vou até tirar o paletó, porque já esquentou aqui. Alguns pressupostos. O primeiro deles, a nossa igreja, ela é sustentada exclusivamente com a contribuição dos membros e frequentadores. Desde o primeiro dia que nós colocamos o primeiro preguinho aqui, nesse móvel, exclusivamente. Nós nunca recebemos dinheiro de fora, nem dos Estados Unidos, nem de uma outra organização, nem do governo, nem nada. Então não tem esse negócio da gente barganhar com um político para ele mandar um caminhão de tijolo, um caminhão de areia ou dinheiro, nada disso. Então, a igreja, ela sempre, durante todo esse tempo, ela foi sustentada exclusivamente com a contribuição dos membros e frequentadores da igreja, e nós louvamos a Deus por aqueles que contribuíram, por aqueles que continuam contribuindo, e a igreja nunca apareceu ninguém aí bater nas portas da igreja para cobrar a igreja por qualquer coisa que a gente estava devendo. Graças a Deus por isso. Os pastores não sabem quem contribui e quem não contribui. Nós não sabemos. E nem queremos saber. Nós não queremos conversar com ninguém na igreja e falar, essa pessoa assim, ela é desse jeito assim, mas ela não contribui. Ou contribui com coisa irrisória. Nós não sabemos. A única pessoa que sabe é a tesouraria da igreja. Então, se você quer saber se a tua contribuição está registrada lá, é só você perguntar, olha, eu queria saber se a minha contribuição está registrada na tesouraria da igreja. Não sabemos, nunca soubemos e não desejamos saber. Nenhum pastor ou obreiro é remunerado pela igreja. Ninguém. Os pastores não são remunerados pela igreja, nenhum músico é remunerado pela igreja, nenhum obreiro, ninguém que trabalha
lá no som, lá na recepção, os professores, ninguém. A igreja evangélica, nas últimas décadas, talvez 4, 5 décadas para cá, ela tem passado por um processo maior de profissionalização, em que começou a se remunerar pessoas da música, pessoas que trabalham em outras atividades na igreja, ao ponto de que muitas igrejas elas estão completamente profissionalizadas. Tudo é pago, nada é feito de uma maneira voluntária. E aqui na nossa igreja não acontece isso. Na nossa igreja, nós não investimos na compra de imóveis. Esse imóvel aqui não é da igreja, esse imóvel aqui é alugado, nós reformamos todo o imóvel e nós não temos nem ideia de... Por quê? Por algumas razões. A gente vai na Europa e você vê o que está acontecendo com aqueles grandes edifícios que abrigaram as igrejas, que pertenceram às igrejas. Eles estão se transformando em casas de shows, em supermercados, em bares, restaurantes. Muitas pessoas, lá no passado, fizeram sacrifício para que a igreja tivesse aquele imóvel e hoje está completamente abandonado. Há uns anos atrás, nós estivemos lá na Universidade de Harvard, e ali os irmãos sabem que aquela universidade, como outras, né, elas foram fundadas por protestantes, por puritanos, e elas também foram organizadas através de doações de crentes. E lá, irmãos, é o maior centro de inimizade contra o Evangelho. Um patrimônio construído, dá vontade de chorar quando você entra lá. Quando você entra lá, você percebe que você está entrando na casa do inimigo. E ali foi construído, então, com o sacrifício de muitos cristãos. Então, baseado nisso, e no fato também de nós estarmos numa região onde os imóveis são muito caros, muito valorizados, se nós formos partir para essa, de nós termos nossa sede própria, nós só vamos falar nisso. Nós vamos falar de dinheiro. Nós precisamos de tanto, nós precisamos de tanto, nós precisamos de tanto, nós precisamos de tanto. Venda teu carro, venda isso, venda aquilo, vamos fazer uma rifa, vamos fazer isso. Não. Estamos aqui. Se um dia não der para a gente ficar aqui, a gente vai para outro lugar. E nós não vamos deixar imóveis para depois virar supermercado, boate, coisas desse tipo. Onde a nossa igreja emprega os recursos, então? Então, nós investimos os recursos das contribuições dos irmãos no aluguel, tanto aqui de São Paulo, como lá na igreja de implantação lá em São Caetano, os encargos, né, e a manutenção do imóvel. Nós empregamos também na energia elétrica, na conta de água e esgotos, com a internet, os prestadores de serviços, né, a limpeza, manutenção, essas coisas desse tipo. Com os missionários, nós temos, desde o início da igreja, nós temos alguns missionários que nós contribuímos, aqui no Brasil, em Portugal, na França, na Indonésia. Nós usamos também os nossos recursos na plantação de novas igrejas. Como eu disse para vocês, nós temos um pouquinho mais de 12 anos, mas nesse período nós já plantamos algumas igrejas e já colaboramos na revitalização de outras igrejas. E isso aqui, irmãos, não demandou poucos recursos. Se nós não tivéssemos feito esses investimentos nessas igrejas, talvez a gente até pudesse ter pensado em ter comprado uma sede própria para a igreja, mas o que é principal?
O que é prioritário, né? Prioritário é nós expandirmos o Evangelho. Dessas igrejas, praticamente todas, elas são independentes e elas também são independentes financeiramente. Nós não mantemos vínculo de autoridade sobre elas, nós temos vínculo de irmandade, são igrejas parceiras, mas nós não exercemos autoridade lá, a arrecadação delas, elas utilizam lá no seu local, elas não mandam dinheiro para cá, e a não ser a igreja de São Caetano, que tem vínculo aqui, porque ela ainda não é independente, nós fazemos parte da mesma igreja, vamos dizer assim, e acho que com exceção da igreja da Bahia, né, Ângela? Acho que é só da Bahia, né, que ainda necessita dos recursos, a gente manda um auxílio lá todo mês. O restante das igrejas, eles se mantêm, cada uma dentro do seu estilo, mas dentro do mesmo evangelho, pregando o mesmo evangelho de salvação. E também nós utilizamos os recursos da igreja como auxílio às famílias carentes. Então, é basicamente nisso que a igreja utiliza os recursos que os irmãos contribuem com a igreja. Então, vamos lá, a essa panorâmica a respeito da contribuição nas Escrituras. A primeira menção, mais especificamente sobre o dízimo, Gênesis 14, 17 a 20. Após voltar Abrão de ferir a Kedor Laomer e os reis que estavam com ele, então, Abraão, aqui ainda era Abrão, Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão, ele guerreou contra os reis, venceu esses reis, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro que Melquisedeque é uma figura meio que misteriosa dentro das Escrituras. Mesmo lá no livro de Hebreus, que nós vamos ler em seguida, fala a respeito de Melquisedeque, mas é difícil para a gente compreender exatamente o que significa essa figura, em toda a sua dimensão. Então, o que o texto está falando aqui? Que Melquisedeque, ele era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão, confirmou as bênçãos de Deus a Abraão, confirmou que Abraão venceu a guerra, porque Deus entregou os inimigos na mão de Abraão, que não foi pela força de Abraão. E dos despojos da guerra, Abraão entregou a 10ª parte como oferta a Melquisedeque. Então, é a primeira menção de dízimo nas Escrituras, que depois ele vai se referir ao mesmo texto, né, lá em Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, por isso que nós falamos, né, que Melquisedeque é uma figura um pouco misteriosa, que nós não sabemos todo o alcance desse personagem. Depois nós vamos encontrar
uma situação parecida nos votos de Jacó, quando ele teve aquele sonho da escada que vinha do céu até a terra, né? Gênesis 28, de 18 a 22. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quando que o dízimo ele é instituído como lei para o povo do Senhor, para Israel? Números 18, de 20 e 21. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então é o seguinte, irmãos, quando o povo possuiu a terra prometida, a terra ela foi dividida pelas tribos de Israel, só que para a tribo de Levi, eles não herdaram a terra. A tribo de Levi, eles foram espalhados por todas as demais tribos para fazer esse trabalho sacerdotal, esse trabalho dedicado ao Senhor, e ao invés deles possuírem uma herança, eles seriam sustentados pelos dízimos das demais tribos. Compreenderam? Agora você fala assim, mas peraí. Se eles não receberam a herança, por que a tribo foi dividida, as tribos, elas foram divididas em 12 partes? Por que a terra foi dividida em 12 partes? Porque os filhos de José receberam em dobro. Os filhos de José receberam em dobro. Então, a tribo de Levi não recebeu, mas os filhos de José receberam em dobro. Por isso que foi dividido em 12. E a tribo de Levi estava espalhada por todo Israel, em todas as tribos. E lá eles recebiam os dízimos do povo. Então, é através do dízimo do povo, das demais tribos, que eles viviam e prestavam um culto ao Senhor, chamados levitas, né? Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27, 32, logo em seguida, né? No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. Aqui, debaixo do bordão do pastor, é o pastor de ovelhas mesmo que ele está falando, é aquele que cuidava do gado. O dízimo será santo ao Senhor. Então, de tudo que o povo recebesse, eles então entregavam o dízimo. Irmãos, só que quando se fala aqui na lei, né, sobre os dízimos, está falando muito mais do que 10%, porque eles entregavam muitas outras ofertas que eram oferecidas, inclusive a oferta das primícias, né? As primeiras colheitas, os primeiros animais, etc. Quebra do mandamento, castigo e promessa. Então, Deus deu um mandamento ao seu povo, que eles deveriam entregar, então, os dízimos ao Senhor, e eles quebraram esse mandamento. Malaquias 3, de 8 a 11. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, infelizmente esse texto aqui, ele é utilizado como ferramenta de mentira e para a exploração do povo. Primeiro, que não existe mais essa casa do tesouro. Essa casa do tesouro aqui, ela foi destruída nos anos 70. Não existe mais o templo. Não existe mais os levitas. Isso não existe mais. Isso aqui é da lei. Então, que as pessoas pegam esse texto aqui, esse texto tão pesado, fora de contexto, e falam assim, olha, se você não der o dízimo, você está roubando ao Senhor. Se você não der seu dízimo, você vai ser amaldiçoado. Vai vir o gafanhoto e vai comer tudo que você tem. Você vai gastar tudo com farmácia. Você vai gastar tudo com seu carro. Não é assim que acontece? Irmãos, infelizmente, até dentro de igrejas reformadas, a gente tem ouvido essa história. Infelizmente. Agora, irmãos, pega um texto desse e usa ele como ferramenta de manipulação, não é a coisa mais fácil de fazer isso? É a coisa mais fácil de fazer isso. Só que é errado. Não está certo. É mentira quando se faz isso. Porque nós não estamos mais na lei. Nós não somos mais judeus. Nós não temos mais o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A casa de Deus é onde nós estamos reunidos. Como eu já disse, hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar espalhado em todas as casas, porque nós não sabemos. Hoje nós podemos abrir livremente essa porta. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. E daí? Quando nós não tivermos mais o templo, daí não tem mais culto? Não tem mais igreja? Né? Sobre o legalismo. Irmãos, é preciso falar isso. Jesus fala sobre os dízimos, mas ainda, quando Jesus estava aqui, ainda não existia a igreja. Jesus está falando para judeu. Ainda existia o templo. Ainda existiam os levitas. Ainda existiam os sacerdotes. Lucas 11, 42. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, não desprezar a justiça e o amor de Deus, sem omitir os dízimos. Vocês devem fazer as duas coisas, não somente uma. Então, Jesus está chamando a atenção dos fariseus, porque eles entregavam o dízimo de tudo. Só que eles desprezavam o amor e a justiça de Deus. E Jesus fala assim, vocês devem fazer as duas coisas. Sobre o valor da contribuição. Lucas 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vocês já viram falar em dono de igreja? Dono de igreja são aquelas famílias que geralmente possuem muitas propriedades, muita riqueza, dão ofertas volumosas para determinada igreja, e por causa disso, os pastores ficam na mão daquelas famílias, ou daquela família. Ah, não, eu não posso pregar sobre aquilo, porque se pregar sobre aquilo, aquela família vai ficar brava, vai sair da igreja, e daí? Um dia
eu estava conversando com um pastor, e eu até vou falar de onde ele era. Eu vou dar só a rua, mas não vou dar o número da rua. Ele era de uma igreja presbiteriana, e eu tinha uma pessoa que era do meu contato, que estava frequentando a igreja dele lá, era membro da igreja dele, e ele não conhecia nada a respeito das doutrinas da graça. E daí eu cheguei lá para o pastor dele e falei assim, eu estava falando com fulano, e ele não conhece nada a respeito das doutrinas da graça. Não conhece nada. Não prega essas coisas. Eu falei assim, não, é que se a gente pregar isso, na semana seguinte, falta metade da igreja. Então, quer dizer, ele não estava pregando as doutrinas da graça, não estava pregando o evangelho, porque se ele pregasse o evangelho, ia perder metade da igreja, e daí? Como que ia ficar a arrecadação da igreja? Como é que ia ficar o salário dele? Percebe, irmãos, os dias que nós estamos vivendo? Então aqui, não é à toa que eles mataram Jesus. Jesus era odiado, mas não era sem motivo. Que Jesus não poupava. Só aqueles ricos lá dando grandes valores, e a viúva chegou lá e entregou 2 moedinhas e falou assim, olha, essa foi a que deu mais. Porque vocês deram o que estava sobrando, o que não fazia falta para vocês. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Nós falamos que, aqui na igreja, nós não sustentamos nenhum pastor recebe, os pastores têm outras atividades fora, então, os pastores, ao invés de receber, eles contribuem também. E todos os irmãos que trabalham aqui na igreja. Mas, nós precisamos saber que não é errado a igreja sustentar os obreiros. Irmão, ninguém vai pedir salário aqui amanhã não, viu, irmãos? Não é nada disso. E se alguém pedir, os irmãos podem votar contra, tá bom? Mas não é errado a igreja sustentar os seus obreiros. 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Não sou eu, porventura, livre, Paulo falando, lá para a igreja dos Coríntios. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Porque eles estavam querendo dizer que Paulo, onde Paulo ia, eu falei, não, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Ele não é apóstolo coisa nenhuma. Ele não viveu com Jesus. E Paulo está falando assim, não sou apóstolo? Vocês falam que eu não vi Jesus, mas eu vi Jesus. Jesus apareceu para mim, Jesus me ensinou. Não vi Jesus, nosso Senhor? Porque uma das características do apóstolo, irmãos, é que ele tivesse convivido com Jesus. Então, por isso que esses apóstolos que existem hoje aí, eles são tudo apóstolo reborn. São tudo... Está vendo, Cris? Não é só o Homem-Aranha que é reborn aí, não. É tem apóstolo reborn também hoje. Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está falando assim, olha, está falando assim para eles, vocês estão sendo injustos, porque vocês são o testemunho do meu trabalho. Olha para vocês e fala assim, qual o resultado do trabalho? Eles. Não. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está falando assim, todo mundo pode falar que eu não sou apóstolo, mas vocês não podem, porque vocês são o resultado do meu trabalho. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Porque eles estavam acusando Paulo de estar interessado em dinheiro. Ele está fazendo o trabalho do Senhor por causa de dinheiro. E daí ele fala assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos,
e os irmãos do Senhor e Cefas? Irmãos, como que há igrejas hoje que se dizem cristãs proibindo os líderes de casarem? Né? E Paulo está falando assim, nós não temos o direito de casar, assim como os apóstolos, como os irmãos de Cristo casaram, como Pedro era casado, nós também não temos o direito de casar? Eu, Barnabé, não temos o direito? A gente precisa lembrar, por que apareceu esse costume, né? Essa proibição de que os ministros da igreja de Roma serem proibidos de casar. Por que isso? Sabe por quê? Porque eles constituíam família e daí eles iam brigar pela herança. A família ia brigar pela herança. Então a igreja queria ficar com tudo, então proibiu os padres de constituírem família. Percebe, irmãos? Onde o dinheiro fala, a verdade se cala. Então é isso aí. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quer dizer, deixar de fazer um trabalho secular? Só eu e Barnabé que nós temos que cuidar das igrejas e temos que continuar trabalhando? Fora. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Quer dizer, a lei não diz isso? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Quer dizer, se eles têm, se vocês fazem com outros, por que vocês não fazem conosco? Porque vocês são fruto do nosso trabalho, nós temos mais direito ainda. Daí Paulo fala assim, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Eu não quero nenhum envolvimento financeiro com vocês. Ele fala assim, nós temos o direito, mas nós abrimos mão desse direito. Para que ninguém venha falar que eles estavam fazendo aquilo por mercenarismo, por causa de dinheiro. Eu não quero saber disso. Eu não quero ter participação nos bens de vocês, no dinheiro de vocês. Irmãos, percebe que aqui não há uma palavra a respeito de dízimo, da obrigação deles darem o dízimo, e para nenhuma igreja é falado nesse assunto. Quando a igreja é constituída, o dízimo fica para trás. O que se fala aqui agora é em contribuição voluntária, em participação de cada membro da igreja. De alguma certa forma, irmãos, nós estamos numa situação parecida, que a gente praticamente não fala de dinheiro, fala constrangido, por causa do mar de exploração que a gente vive. É dinheiro aqui, dinheiro ali, e quem vem de outras correntes, né? Sabe disso, na maior parte das igrejas, vamos dizer assim, fica mais tempo se falando de dinheiro do que da palavra de Deus. É dinheiro, 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 dinheiro.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Né? O que o Senhor instituiu lá com os levitas. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está falando assim, lá atrás, quem serviu ao altar, comia do altar. E hoje, o que ele fala? Os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Sobre o privilégio de contribuir. Irmãos, Paulo estava falando para uma igreja rica, para a igreja de Corinto. Era uma cidade portuária, é uma cidade portuária até hoje. E ali tinha um comércio muito forte. As pessoas eram ricas. E Paulo está falando assim, eu não quero o dinheiro de vocês. Daí ele fala assim, lá na segunda carta, né? Também, irmãos, 8, de 1 a 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Igrejas pobres. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ninguém chegou para eles e falou assim, se vocês não derem, o gafanhoto vai comer. Vocês vão gastar tudo na farmácia. O carro de vocês vai quebrar. O ladrão vai roubar o carro de vocês. Nada disso. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Tipo assim, não, irmão, você não tem, deixa eu participar. Não, mas você é muito pobre. Deixa eu participar. Eu quero. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, imagina como quando eles receberam aquela carta, lá o pessoal lá da igreja de Corinto, como eles ficaram envergonhados. Porque estavam sendo beneficiados também, indiretamente, por igrejas muito mais pobres do que eles. Sobre o princípio da semeadura. 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Né? Paulo falava muito sobre esse assunto lá. E isto afirmo. Isso aqui, irmãos, é Novo Testamento. Isso é Novo Testamento. Isso é graça. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua, não tem dízimo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque está sendo forçado a fazer, porque está sendo obrigado a fazer, porque está sendo coagido a fazer. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O princípio da semeadura. Quem retém mais do que é devido, ser-lhe-á por pura perda.
Então, irmãos, quais são os princípios da contribuição da palavra de Deus? Gratidão por saber que tudo vem de Deus. Por que a gente contribui? Não é para ter mais. É porque o que nós já temos, o que nós já recebemos, vem de Deus. Nós viemos sem nada. Nós viemos sem nada. Se nós temos alguma coisa, é porque Deus nos abençoou. Então, na realidade, a gente devolve uma parte daquilo que a gente ganhou. Confiança por saber que nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, gratidão e esperança de que, embora nós estejamos repartindo, que nós estejamos dando, aquilo não vai nos faltar, porque o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Liberalidade para combater o pecado da avareza. Como que nós combatemos o pecado da avareza? Um dos pecados maiores dentro da igreja. Porque a avareza, o pecado da avareza, é aquele que só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Então, às vezes, a pessoa está dando tudo o que ele tem, o carro, a casa, etc., tal, por causa da avareza. Porque ele está dando porque alguém falou que se ele desse aquilo, ele ia receber muito mais. Agora, quando nós damos com liberalidade, não estamos negociando, nós estamos combatendo o nosso pecado da avareza. Os pecados, a gente combate com atitudes de virtude. E a liberalidade é uma virtude para a gente combater o pecado da avareza, que é a idolatria. Responsabilidade para participar do sustento e avanço do Evangelho. Quer dizer, lá na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? A igreja rica, cheia de gente rica. E eles precisavam receber oferta lá da Macedônia, de igreja pobre, para algumas coisas, para a vergonha deles. Então, cada um de nós temos responsabilidade no sustento do Evangelho e avanço do Evangelho. Nós estamos trabalhando aqui, mas nós estamos sustentando pessoas que estão no campo, anunciando o Evangelho. Alegria por participar da assistência aos menos favorecidos. Então, veja, gratidão, confiança, liberalidade, responsabilidade e alegria por participar da assistência aos menos favorecidos. Como é que a gente aplica isso? Né? Essa questão das contribuições. Primeiro, não contribua com igrejas e ministérios não bíblicos. Essa igreja não é bíblica. Você não deve frequentar, você não deve contribuir. Porque na hora que você está fazendo isso, você está ajudando outras pessoas a serem enganadas. Se você estiver sentado lá, mesmo que você não dá dinheiro, mas se você estiver sentado lá num banco, você está ajudando outras pessoas, você está dando seu aval para as pessoas serem enganadas. Então, não contribua nem com a tua presença, nem com a sua membresia, nem com a tua frequência, nem com dinheiro, com igrejas e ministérios não bíblicos. Às vezes você vê lá na televisão um absurdo lá e você pega um carnezinho para ajudar. Não faça isso. É o seguinte, irmãos, se a pessoa não contribui numa igreja aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa que fala assim, eu não contribuo porque eu não concordo. Não concordo como a igreja administra os recursos. A pessoa, por que ela deve ficar aqui? Não deve. Porque se você não concorda como o dinheiro é investido, é um absurdo você estar naquela igreja. Qualquer igreja que seja. Irmãos, voltando aqui um pouquinho. Para quê que as igrejas ficam construindo templos para 500 mil, 2 mil, 5 mil pessoas? Para quê? O que vai sobrar, irmãos, disso? Pega algumas igrejas que até um tempo atrás tinha 2, 3, 4, 5 mil membros. O que aconteceu? Nós estamos reunidos aqui. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos reunidos aqui, nós temos mais 9 igrejas que fazem parte da nossa irmandade mais próxima, reunidos no mesmo
no mesmo horário. Milhares de pessoas sendo alcançadas, com menos recurso, com menos exploração, e dando oportunidade para pessoas que moram em outros bairros, outras cidades, outros estados. Não é mais lógico isso? Presta atenção nisso aqui. Aquilo que você administra por conta própria não é contribuição para a igreja. Não é contribuição. Por quê? Eu vou dar... esse mês aqui eu não vou dar contribuição lá para a igreja porque eu vou ajudar a minha tia lá. Não tem cabimento isso. Né? Então, a nossa contribuição, ela é verdadeira quando ela é entregue para outras pessoas administrarem. Por isso que eu falo que se você não confia na administração, de como vai ser administrado aquele dinheiro, você não deve fazer parte daquela comunidade. Por quê? Porque a igreja, ela tem os seus compromissos, né? Então, se daí cada um administra por conta própria, não é contribuição. Então, se você tem dificuldade nessa área, ore ao Senhor sobre isso. Ore ao Senhor, coloca isso diante do Senhor. O seu desejo de contribuir. Estabeleça um alvo. Eu gostaria de ter esse envolvimento. Comece com algo que seja possível, mas sacrifício. Vamos supor que você não contribui com nada, ou a sua contribuição é insignificante dentro do seu orçamento, porque não é uma questão da sua contribuição ter valor ou não, é o valor que ela tem dentro do seu orçamento, dentro daquilo que você ganha. Comece com algo que seja possível, mas sacrificial, que você está abrindo mão de alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa para você contribuir com o reino. Para você contribuir com a expansão do reino, tem que ser sacrificial. Nós vamos deixar de fazer isso, para podermos fazer isso. Jesus falou assim, olha, vocês deram aquilo que sobrou, aquilo que não faz falta para vocês, por isso que não tem valor. Seja perseverante e fiel. Né? Então, coloque no seu orçamento, priorize. Então, na hora que você está fazendo lá o seu orçamento, priorize, olha, isso aqui. Não pode assim, a primeira coisa que a pessoa rifa é igual aquele menino que ele ganhou 2 moedinhas do pai. Né? Falou assim, olha, isso aqui é para você comprar um doce, e esse aqui é para você dar de oferta lá na igreja. O menino ficou todo contente, estava indo para a igreja. Quando as 2 moedinhas eram iguais, né? O mesmo valor assim, né? Daí ele tropeçou, uma moedinha escapou da mão e caiu dentro do bueiro. Daí ele olhou a moedinha e falou assim, ainda bem que foi dar oferta. Nós não podemos fazer desse jeito. Então, acontece qualquer coisa, a primeira coisa que você vai rifar é o seu compromisso, né, com o reino. Irmãos, seguinte, não teria problema nenhum se nós fôssemos remunerados pela igreja, né, porque eu já li para vocês que é legítimo, né, se os pastores fossem remunerados. Mas parece que quando a gente é remunerado, a gente fala nessas coisas, parece que a gente sempre está querendo proteger o nosso salário, né? E não tem nada disso. Ensine seus filhos. Isso é uma coisa que a gente ensina desde pequeno. Desde que ele começa a receber a primeira mesadinha, você precisa ensinar isso. Ele a separar uma parte e dar a oferta. O que a igreja faz com aquele dinheiro? Nada. Mas aquilo vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. Como deve ser a contribuição, então? A contribuição, como proposto no coração, diante de Deus, né? Como nós vimos, ela deve ser feita com alegria, não com peso, não com tristeza. Eu podia fazer isso com aquele dinheiro. É proporcional ao ganho, né? Cada um dá proporcional ao ganho. É interessante porque, às vezes, a pessoa tem mais facilidade em dar quando ele ganha pouco do que quando ele ganha muito. Porque daí, quando ele ganha, nossa, vou dar tudo isso. Proporcional ao ganho. E é sacrificial. Então, do que você está abrindo mão para poder contribuir?
algumas reflexões finais. Em geral, todas as vezes que alguém pergunta se o dízimo é obrigatório, nunca é para saber se pode dar além. Geralmente, quem está preocupado se o dízimo é da lei ou não é porque ele está querendo uma maneira de ficar bem com Deus e se livrar daquela obrigação. Irmãos, o dízimo, de novo, o dízimo é da lei. O dízimo é da lei. O dízimo não é obrigatório. O princípio no Novo Testamento é que tudo pertence ao Senhor, inclusive nós. Ele não está falando isso das igrejas da Macedônia? Primeiro, eles se deram. Primeiro, eles se entregaram. Para aqueles que desejam ter um envolvimento financeiro relevante com o reino, o dízimo é um bom referencial. Não o dízimo, como é lá no Antigo Testamento. É a 10ª parte, a dízima, né? Como está lá em alguns textos. Então, se alguém quer ter um envolvimento relevante com o reino, o dízimo é um bom alvo para a pessoa. Olha, é isso que eu desejo. Uma pergunta. Se todos fossem como eu, a igreja seria a mesma, melhor, pior, ou nem existiria? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava reclamando de algumas coisas, e daí a conversa caminhou um pouquinho, e eu falei para ela assim, se dependesse de você, a igreja teria fechado há muito tempo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque em um ano, você apareceu 3, 4 vezes na igreja. E eu não estava falando de dinheiro, não, porque eu nem sei se a pessoa dava, se não dava. Então, se dependesse do compromisso nosso, meu e de cada um de vocês, como que seria a igreja? Será que se nós chegaríamos aqui, a porta estaria fechada? A luz estaria cortada? A igreja estaria sendo processada, despejada porque não paga o aluguel, etc. Então, essa pergunta é uma pergunta importante, constrangedora, mas que cada um deve fazer. Se todos fossem como eu, a igreja seria a mesma, melhor, pior, ou nem existiria. Você ora pela igreja, você colabora, você participa, você é frequente, você contribui. Embora não negociamos com Deus, nós não negociamos com Deus. Deus não negocia. A gente não dá porque Ele vai, não. Mas nós precisamos saber que há promessas para aqueles que contribuem com liberalidade. O princípio da semeadura é um princípio bíblico do Novo Testamento, da graça. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com abundância também. Irmãos, e nem sempre isso representa valores monetários. Um texto maravilhoso que ilustra muito bem isso. Gideão ia para a guerra e ele reuniu o exército. Deus falou, não, tem muita gente. Mandou um pessoal embora. Não, tem muita gente ainda, manda embora. Você vai só com 300. É com pouco. Porque vocês vão saber que foi eu que venci a batalha. Então, quem tem um pouquinho mais de tempo aqui nessa terra, sabe disso. Que tem muita gente que ganha menos do que aquele que ganha mais, e aquele que ganha menos vive muito melhor do que aquele que ganha mais. Não é verdade isso? Às vezes tem muita gente que ganha muito, justamente como maldição de Deus. É dinheiro que você quer? Então toma dinheiro. É dinheiro que você quer? Então toma dinheiro. Daí perde a família, perde a mulher, perde amigos, perde tudo por causa do dinheiro. Então, irmãos, é por isso que nós, embora a gente fique constrangido de falar dessas coisas,
Nós ficamos constrangidos de falar essas coisas. Nós não podemos deixar de falar dessas coisas, porque são princípios da palavra de Deus. O valor da sua contribuição pode ser insignificante em termos nominais. Mas se ela estiver dentro dos princípios, será bênção para o reino e para você. Que diferença a minha contribuição vai fazer? Acabei de dizer. O que 300 soldados vai fazer diante do inimigo? Os 300 soldados não, mas quando Deus está na frente. Para encerrar, nosso referencial é Cristo. Tudo nosso referencial é Cristo, que entregou-se a si mesmo por nós. Ele deixou o esplendor da sua glória, ele deixou a sua majestade para se fazer pobre, humilde, nascer numa manjedoura, viver numa família humilde, numa tribo humilde, com pessoas humildes, com auxiliares humildes. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, sendo rei, sendo dono de tudo. E ele entregou-se por nós, em nosso favor. Ele é a nossa motivação. O seu evangelho é a nossa motivação. E nós sabemos que a nossa casa não é aqui, é a nossa motivação. Que nós não devemos estar aqui para ajuntarmos tesouro na terra, mas ajuntarmos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo possa continuar falando a cada um de nós. Pai, obrigado pela sua palavra. Nós sabemos que esse assunto é tão delicado e nós precisamos ter tanta responsabilidade, porque nós estamos falando a respeito de pessoas que se sacrificam, que trabalham, que labutam, que acordam de madrugada, que enfrentam esse trânsito tão louco, que enfrentam perigos, que enfrentam perseguições para levar o pão de cada dia, Senhor, pão suado. Então é muito difícil nós falarmos sobre contribuição quando envolve tantas coisas, Senhor, desse tipo. Mas que você possa colocar dentro de cada coração aquela alegria de saber que enfrenta tudo isso também para que o teu reino tenha recursos para que ele possa avançar, embora o Senhor não precise nada disso, mas o Senhor também usa essas coisas, tanto para o sustento do teu reino, também como para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus, amém.